aí, fi? Bom? Não, né? Olha, a situação está complicada e está difícil ser gamer ultimamente. 500 mangos. 500 reais. 500 reais. 500 reais, Então, 500 reais. 500 reais. 500 500 reais. 500 reais! Sério, isso já passou dos limites. Todos já estão vendo esse aumento de preços absurdos dos jogos da Nintendo e como isso está influenciando o mercado de forma extremamente negativa. O real problema é que, como esperado, a Sony e a Xbox também aumentaram os preços, tanto de assinaturas como até dos consoles. O que, na moral, não faz o menor sentido, até porque é para os consoles desvalorizarem conforme o tempo passa, não aumentar de preço. Assim como os jogos da Nintendo, que ao invés de diminuir, só aumenta o preço a cada ano que passa. Jogos que eram apenas 300, agora estão por 350. Jogos que eram por 250, agora são 300 reais. E tudo isso só tende a piorar, pois agora a Sony já anunciou que o preço padrão de lançamento vai ser de 400 reais. Isso a partir do Ghost of Yotei, que o preço base é essa bomba. Pelo menos era o que a gente achava, porque do nada diversos jogos só aumentaram de preço. Jogos que eram 350 ou por aí foram para 400 reais. E a maioria desses jogos sendo exclusivos do PlayStation. E a desculpa que a Sony deu foi a mesma pelo qual ela ia aumentar o preço de lançamentos. A diferença é que os preços que ela aumentou não foram nem de lançamentos e nem depois de Ghost of Yotei. Talvez a única coisa que possa nos salvar sejam as promoções e o fato de que jogos da Sony, por exemplo, abaixam o preço conforme o tempo passa. O problema é para quem é nintendista, até porque a Nintendo nunca abaixou o preço dos jogos dela. Então quem quer ter um console da Nintendo vai ter que pagar caro e os jogos provavelmente nunca vão baixar o preço. E sério, eu já estou farto disso. E justamente por indignação, eu resolvi dar uma pesquisada do porquê está tudo uma merda em questão de preços. E tudo começa com a inflação do dólar. Isso com relação aqui no Brasil, que em resumo pode ser influenciado por diversos fatores, desde questões de importação e exportação, oferta e demanda, política, sem contar também o investimento na moeda do país. E como dá pra ver, o Brasil está um caos político nesses últimos 5 anos, o que fez com que muitos deixassem de investir no país também. Muitos empresários e até youtubers deixaram de investir no real e indo investir no dólar. E isso consecutivamente influencia negativamente no preço do dólar. Sem contar que não é como se não houvesse uma precificação para os jogos no Brasil, pois jogos como Star Overdrive, por exemplo, tem seu preço em dólar, não exatamente convertido para o real, mas sim precificado com base na qualidade e padrão de preços de jogos indies aqui no Brasil. Isso mostra que as empresas de jogos AAA só não ligam mesmo, pois elas só literalmente convertem o preço em dólar e acabou. E não é como se essa conversão não fosse possível, até porque a SNK fez uma precificação melhor para o recente jogo deles, o Fatal Fury City of the Wolves. Tenho que dizer também que isso condiz com um ótimo trabalho da comunidade brasileira da SNK, sem contar a pressão nas redes sociais e o ótimo trabalho do canal Segredo dos Games. Mas com tudo isso dito, o jogo teve o preço abaixado. O que antes era para sair no preço padrão dos jogos AAA, abaixou um pouco o preço para ficar mais acessível. Então talvez as coisas mudem se nós reclamarmos mais nas redes sociais, o que já está acontecendo e espero que funcione. Mas vamos lá, bora falar de uma polêmica recente que também influencia no preço, principalmente dos consoles, que são as tarifas do Trump. A princípio, o que é uma tarifa? Sabe as taxas? É basicamente uma taxa inversa. Ao invés de ser cobrado ao cliente, a tarifa é quando um país cobra de quem quer exportar o produto para ele. E no caso dos Estados Unidos, por exemplo, com a Nintendo sendo uma empresa japonesa, é a Nintendo que deve pagar uma taxa para exportar seu produto para os Estados Unidos. E falando no diabo... Ai, não literalmente! Vaza daqui, capeta! Bom, falando na Nintendo,
ela afirma que tem uma proteção com relação às tarifas, melhor dizendo, aumentar os preços do produto. Nesse caso, empresas como a Xbox não são tão afetadas, justamente por serem americanas. Porém, eles ainda decidiram aumentar os preços dos consoles, todos os acessórios e obviamente do preço padrão de jogos lançamento. O fato de que as empresas estão pouco se linchando para os preços também não colabora. Porém, algo que eu vi recentemente e é verdade, é que a acessibilidade para ter jogos hoje é bem maior do que antes, pois muitos têm a impressão de que o 10x3 era comum, porém só no Brasil. E isso não deve aos jogos originais, pois os jogos originais na época do PS2 eram bem mais caros e raramente o povo tinha os jogos originais. A questão é que hoje, desbloquear um console como um PlayStation ou Xbox, por exemplo, não vale tanto a pena, pois não é possível jogar online, o que para pessoas que também têm amigos que jogam é um problema. E se for parar pra ver, ter um console atual não traz tantos benefícios no desbloqueio além dos jogos. O único que vale a pena mesmo é o Switch, e não pelo meme, mas sim porque dá para instalar mods e tradução e até mesmo dublagem dependendo do jogo. Em nome dos Gerudos, por demorar tanto para aceitar seus convites. É nosso desejo de sermos aceitos no abraço protetivo do seu reino, para servi-lo fielmente. Sem contar que no desbloqueio do Switch, você pode variar entre ele desbloqueado e bloqueado, diferente de outros consoles, fazendo com que você também possa comprar jogos originais e jogar online com amigos. Porém, algo que dá para fazer sem desbloquear nenhum console é deixar o like e se inscrever. É sério, dá um apoio aí. Mas enfim, desbloquear um console atual até é viável para jogadores casuais, mas caso ainda queira jogar com amigos, por exemplo, não é das melhores opções. Só que não é como se não tivesse uma solução, e essa solução seria ter um PC. Eu mesmo tenho um PC e ainda assim reclamo desses problemas na indústria. A questão é que de certa forma isso é uma solução, pois para jogar online não precisa de assinatura, a Steam tem ótimas promoções, sem contar as lojas à parte como a Nuvem, por exemplo, e também o fácil acesso ao OnePiece, se é que me entendem. Porém, pelo mesmo motivo no qual eu não migro, por exemplo, é porque se sentar na frente da TV com o conforto do sofá é algo que não dá para deixar para trás. E também é algo que envolve costume, até porque tem gente que consegue migrar de console para o PC de boa, e tem gente que só e sempre jogou pelo PC. Porém, tem gente que só prefere jogar no console mesmo. Mas também não é como se tudo tivesse perdido. Por mais que seja difícil migrar para o PC ou desbloquear o console atual, ainda existem jogos acessíveis e bons, como por exemplo os jogos indies e por mais que não baratos, ainda assim jogos AA, como Expedition 33 e Stellar Blade, por exemplo, que são jogos com premissas e gameplays boas, e dão um pau em muitos jogos AAA recentes. A questão é que, querendo ou não, em algum momento o preço padrão dos AAAs iam aumentar. Geral achava que seria com o GTA 6, mas no fim vimos que foi a Nintendo que chutou o pau da barraca, abrindo as portas para geral aumentar os preços. E o pior é que muita gente só vai aceitar comprar a preço cheio. E tipo, tudo bem se tu for um criador de conteúdo ou se tiver grana. Mas se tu é um CLT, escravo do sistema, tenha um pouco de carinho com o seu dinheiro e ajude a boicotar esse tipo de abuso. Até porque ninguém merece gastar 500 conto num jogo. E olha, por mais que a produção dos jogos ultimamente estejam cada vez mais caros, pois agora os AAAs têm orçamento de filmes e de certa forma eles precisam se pagar, a questão é que os aumentos atualmente só não fazem sentido, porque os jogos só estão aumentando de preço porque sim, e porque tem gente que compra. Pois é fato de que se o jogo tivesse o preço menor, ele venderia bem mais. Porém, com o preço cheio e ainda assim vendendo bastante, para as empresas só vale a pena deixar os jogos mais caros. Mas enfim, ainda dá para ser gamer, só está difícil conseguir jogar os jogos atuais. E no final,
só nos resta jogar os jogos antigos, o que de certa forma não é ruim, pois foi nessa busca por jogos que achei vários jogos antigos bem legais. Mas quem queria aproveitar a nova geração só está se lascando com notícias ruins. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham curtido até aqui. Espero que eu tenha trago boas informações. E é isso. Fui!